Boa noite a todos. Eu cumprimento a todos os irmãos que estão aqui com a paz do Senhor. Todos os irmãos que estão em casa, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Nós estamos dando início a mais uma célula abençoada, de muitas que nós estamos vivendo, né? Semanas extremamente abençoadas, que nós estamos compartilhando a palavra do Senhor. E vamos estar aqui compartilhando a palavra do Senhor mais uma vez, aprendendo um com o outro. Nós estamos aqui para crescer e romper em fé. Então, diante disso, eu convido todos os irmãos que estão em casa a abrir a Bíblia lá em Atos. Enquanto vocês vão abrindo a Bíblia lá em Atos, eu vou estar fazendo uma oração, consagrando essa célula ao Senhor. Eu convido todos os irmãos que estão aqui para levantar. Você que está aí na sua casa, nós vamos estar orando também, amém? Nós vamos estar consagrando esse culto a Deus. Nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor, para aprender da palavra do Senhor. Então nós estamos fazendo, não é para mim, não é para pastor, não é para ninguém, é para Deus. Nós estamos aqui para cultuar a Deus, louvar o Senhor de todo o nosso coração, amém? Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Pai, nós oramos e consagramos essa célula ao Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada vida que está aqui, que o Senhor possa abençoar cada vida que está em casa assistindo esse culto, essa live abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar todos os irmãos que estão a caminho, que eles possam vir em segurança em nome de Jesus, Pai. Que possa ser uma célula abençoada, que esse culto seja para o Senhor, que essa célula seja para o Senhor, consagrada somente a Ti, Pai. Que nós venhamos compartilhar da palavra do Senhor com amor, com carinho, com caráter e com decência acima de tudo, Pai. Que não seja eu aqui falando, mas que seja o Espírito do Senhor, Pai. Que nós possamos ser extremamente usados para fazer a obra do Senhor. Essa é a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Todos nós podemos se assentar. Amém? Eu convido todos os irmãos a abrir a Bíblia lá em Atos. Atos 16, versículo 25 ao 34. Amém? Atos 16, do versículo 25 ao 34. Todos encontraram? Vou esperar alguns irmãos que estão aqui, estão procurando, amém? Todos que estão em casa podem ir procurando também. Atos 16, verso 25 ao 34, amém? Esperar só um minuto. Atos 16, Reginaldo, a partir do verso 25. Amém? Está escrito assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém? Então, nós vemos aqui uma história muito famosa que todos nós conhecemos, né? Que é a de Paulo e Silas na prisão, né? Quando eles foram presos ali, e eles clamavam ao Senhor, adoravam ao Senhor, eles buscavam o Senhor de todo o coração, e houve uma coisa sobrenatural naquela prisão. Houve um grande estouro ali, e eles foram libertos, eles foram curados, eles foram restaurados.
Quando nós pegamos essa mensagem de Paulo e Silas na prisão, nós temos que ter um entendimento. Todos nós que lemos Bíblia devemos buscar do Senhor conhecimento. O conhecimento ele vem dos céus. Quando fala que houve um grande estouro e as correntes se quebraram, as algemas se quebraram e eles saíram dali, fala que eles foram libertos e curados, porque quando todos eles saíram ali daquela cadeia, daquela prisão, eles aceitaram o Senhor como único e salvador da vida deles, eles foram batizados e a família deles e a casa deles foram salvas, porque eles creram no Senhor. Todos nós temos que entender que a cada história da Bíblia tem um contexto dela, e esse é o contexto dessa história. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, clamando e orando para ser liberto, eles estavam ali injustamente por ter expulsado um espírito de uma menina, e eles foram presos. E eles estavam ali injustamente, eles clamavam ao Senhor de todo o coração, e houve um mover de Deus ali naquele lugar, sobrenatural. Houve aquele estouro, e eles foram libertos, e a partir desse momento que eles foram libertos, as pessoas ali acreditaram em Deus, e confiaram em Deus, e foram batizadas, e a casa delas foram salvas. Nós devemos acreditar no Senhor. É mais uma semana falando sobre a adversidade. Hoje o estudo de hoje é vendo além das lutas e das adversidades. Nós temos que entender que as adversidades elas vão vir na nossa vida. Foi como eu estava conversando antes dessa célula, e a gente estava conversando que essa agenda ela foi feita aproximadamente 6 meses, 7 meses atrás. E tem 4 semanas seguidas que nós estamos falando sobre adversidades. E o mundo está passando por adversidade. Todos nós estamos passando por adversidades. Alguns mais, outros menos, mas todos nós estamos passando por adversidades. Mas nós temos que crer, nós temos que ser como Paulo e Silas. Nós estamos passando por adversidades, mas nós devemos clamar ao Senhor. Nós devemos confiar que o Senhor ele vai estar no nosso barco. Acalma a tempestade. O Senhor ele acalma a tempestade do nosso coração. A maior guerra que nós vivemos diariamente é a nossa mente. Nós batalhamos diariamente com a nossa mente. Quando o pastor está falando num culto que nós pecamos em pensamentos, é a mais pura verdade, porque muitas das vezes a gente pensamos coisas erradas, nós praticamos coisas erradas. Então a maior guerra nossa é a nossa mente e o nosso coração. Então nós devemos buscar o Senhor de todo o coração. Nós devemos alimentar a todo momento da nossa vida o nosso espírito. Amém? Está escrito assim: Paulo e Silas enfrentavam uma situação difícil. Estavam presos em Filipos por terem expulsado o espírito adivinhador de uma jovem que estava possuída e era grande fonte de lucro para os seus donos ao fazer adivinhações. Mesmo assim, mantinham os olhos no Salvador Jesus Cristo e, confiando no poder de Deus, permaneciam presos, mas louvando e orando todo o tempo, pois sabiam que o Senhor tinha um grande propósito em tudo, inclusive nas adversidades. É o que a gente fala, né? É o Senhor, a adversidade ela é uma grande oportunidade para a gente entendermos. Nós temos que entender que a adversidade ela vai vir na nossa vida. Quando o Senhor fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando na Bíblia fala do dia mau, o dia mau ele vai chegar para todos nós, e nós devemos estar preparados para que esse dia mau chegue, para que a gente possa ser forte. Todos nós vamos ter dia mau. Nós temos que entender que essa pandemia, as pessoas elas se julgam, muitos crentes se julgam autoimune, muitas das vezes até um vírus que está aí no mundo. As pessoas falam assim: eu não vou pegar esse vírus porque eu creio em Deus. Muitas das vezes nós não devemos fazer tentação nenhuma. Nós devemos ser justos e honestos. Nós devemos viver uma vida íntegra com o Senhor. E esses homens, eles creram nas adversidades. Nós devemos crer nas adversidades. Nós devemos ter o coração puro, sabendo que coisas ruins podem acontecer conosco, mas que nós não devemos abandonar de jeito nenhum o Senhor. Porque a palavra de Deus é uma palavra viva, rema, verdadeira, pura. Porque quando nós pegamos a palavra de Deus e vemos essa história de Paulo e Silas na prisão, nós aprendemos sobre as adversidades. É o grande aprendizado sobre as adversidades. Eles estavam ali fazendo a obra do Senhor, e eles expulsaram aquele espírito daquela menina que enganava as pessoas, que adivinhava as coisas naquele tempo, e enganava as pessoas, e era uma grande fonte de lucro naquele tempo. E eles ali, em nome do Senhor Jesus, expulsaram aquele espírito. Mas só que nós temos que ter clara compreensão que desde os tempos antigos as pessoas sempre escolhem as pessoas erradas.
Antes de Jesus ser crucificado, eles escolheram Barrabás, eles escolheram a mentira. Se você chegar para muitas pessoas que estão no mundo, você escolhe a mentira ou a verdade? Elas vão escolher a mentira, porque a mentira vai satisfazer o ego dela. Mas só que a mentira, como o pastor pregou ontem, a mentira tem perna curta. Ela sempre vai chegar. Ela sempre vai chegar aos nossos ouvidos, ela sempre vai chegar e a pessoa vai ser desmascarada. Nós temos que entender que nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, que libertou Paulo, clamando e orando incessantemente ao Senhor. Então todos nós que estamos passando por adversidades, nós devemos orar, buscar mais de Deus. Tem pessoas que na caminhada cristã, quando elas passam por adversidades, passam por lutas e batalhas, elas simplesmente abandonam o barco, porque não criou raiz, não buscou o Senhor de todo o coração, não orou, não jejuou, não entendeu o que é viver uma vida cristã realmente digna. A partir do momento que eu comecei, quando eu entrei para essa igreja, e eu entendi o que é buscar o Senhor de todo o meu coração, e eu entendi o que é ser cristão, nas adversidades é que eu sou mais forte. Diga o fraco que eu sou forte. Então, quando vem as adversidades na minha vida, é aí que eu sou forte. É aí que eu luto, é aí que eu batalho. Porque se eu não batalhar, eu vou cair. E eu não quero cair, porque o mais importante para mim é a minha salvação. Todos nós estamos aqui para buscar a nossa salvação, ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Como eu estou sempre falando, nós estamos numa guerra. Uma guerra que é cheia de batalhas. E que nós temos que ser fortes e corajosos. Nós temos que ser fortes para vencer todas as batalhas da nossa vida. Porque nessa guerra nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas só que nessas batalhas da vida, se nós não vigiarmos, se a gente não orarmos, a gente vamos cair. Nós vivemos grandes batalhas na nossa vida. Então nós devemos crer que o Senhor ele é poderoso e vai fazer infinitamente mais na minha e na vida de cada um que está aqui e na vida de quem está em casa. Amém? Vendo além das lutas e das adversidades. Uma vez eu estava contando uma história bem breve. Eu estava no monte e eu visualizava tudo ali, né? Porque o monte é muito alto. E eu falava assim: Senhor, me dá visão de adversidades vêm. E eu olhava para cada prédio e via cada obstáculo, né? E um dia eu cheguei a comentar com o pastor: Pastor, você lembra que a gente olhava só para trás, agora a gente está olhando para frente? E aquele prédio ali, muitas das vezes, lá tem um prédio alto. Se a gente pular aquele prédio ali, a gente vai chegar mais perto do nosso objetivo. Nós temos que entender que a cada dia da nossa vida nós vamos ter que pular grandes obstáculos. Nós vamos ter que buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nós vamos ter que ser mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós temos que ser sábios ao orar. Nós temos que buscar o Senhor e falar: Senhor, me dá visão de águia, para que eu possa enxergar onde eu não posso enxergar. Para que eu, em meio às lutas, em meio às tribulações da minha vida, eu posso passar nessa tribulação tranquilo. Nós vemos na Bíblia vários relatos de tribulações. Nós vemos esse relato dessa tribulação de Paulo e Silas, que eles estavam na prisão, numa grande adversidade. Eles estavam ali encarcerados e eles buscaram o Senhor de todo o coração. Mas nós vemos também a tribulação do barco, a tempestade do barco. Que Jesus, ele sendo o próprio Deus, ele estava no barco e começou a tempestade, e eles não creram que Deus poderia acalmar a tempestade. Eles ficaram desesperados e com medo. Você tem duas opções na sua adversidade. Ou você vai ficar com medo e parar, ou você vai ser forte e corajoso, clamar ao Senhor e prosseguir. Você tem que ser forte e corajoso. Todos nós somos mais que vencedores. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que ser fortes. Nós temos que, em meio a adversidades da nossa vida, as lutas dentro de casa, as lutas da nossa vida pessoal, as lutas da nossa vida profissional, nós devemos ser fortes. Nós não devemos fraquejar. Tem pessoas que qualquer luta, eu olhei para o Reginaldo aqui, lembrei agora, e ele fala, comentando com a gente no carro. Tem pessoas que por qualquer luta, qualquer provação na vida dela, ela se desespera, ela se fraqueja, mas só que é aí que nós devemos ser fortes. É aí que nós devemos provar para Deus que nós somos grandes guerreiros. O Senhor, muitas das vezes, ele está assim, a vida está boa, né, meu filho? Muitas bênçãos, muitas coisas maravilhosas vêm na sua vida. Vai vir um tempo difícil. Eu vou permitir que venha um tempo difícil para me ver até onde você vai. Qual é a sua fé? Se você realmente confia em mim de todo o seu coração. Deus, ele permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó. E Satanás tirou tudo de Jó. E Jó simplesmente adorou ao Senhor de todo o coração. Jó simplesmente
clamou ao Senhor. A mulher de Jó falou: abandona esse Deus e morre. Você já está a ponto de morrer, abandona esse Deus e morre. E Jó simplesmente clamou ao Senhor. Nós devemos simplesmente clamar ao Senhor em meio às tribulações, em meio às adversidades. Amém? Está escrito assim: e devido à prisão deles, Deus operou um mover naquele lugar, de modo que o carcereiro, trêmulo e convicto de seus pecados, se arrependeu e perguntou a Paulo o que era preciso para fazer para ser salvo. O apóstolo lhe disse para crer em Cristo. Então não só nele, mas toda a sua família creu e foram salvos. Havia um desígnio de Deus em meio àquela situação difícil e que resultaria em uma maior glória ao nosso Salvador, Jesus. Olha para você ver. Quando a gente fala sobre isso, a gente se remete também à nossa história familiar, né? Quando todos nós estamos aqui na igreja, batemos no nosso peito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos que estão em casa vendo a live e batem no seu peito e falam: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que entender que isso é um ato profético e isso vai acontecer na nossa vida. Olha para você ver o propósito de Deus. Em tudo tem um propósito, até nas adversidades. Paulo e Silas, eles eram servos de Deus. Eles estavam ali e expulsaram o espírito daquela mulher. E eles, na cadeia, clamando ao Senhor, tinha um propósito deles chegarem na cadeia. Muitas das vezes nós vamos em lugares estranhos que nós falamos: Senhor, por que eu estou aqui? E o Senhor, Ele quer te usar naquele lugar. O Senhor, Ele quer falar com você naquele lugar. Talvez você ali naquele lugar, você vai ser o sal daquele lugar. Você vai fazer com que as pessoas se convertam, vão fazer com que as pessoas mudem a história delas. Paulo e Silas, eles estavam na prisão, servos de Deus. E você fala assim: Deus, por quê? Paulo e Silas, eles homens justos e honestos, eles estavam na prisão. Eles estavam ali na prisão. Eles só estavam fazendo a sua obra, Deus. Mas só que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Eles estavam ali na prisão e houve um manifestar da glória do Senhor naquele lugar. E todos aqueles homens que estavam ali, eles foram curados, restaurados para a honra e glória do Senhor Jesus. Eles, tudo tem um propósito. Nós devemos entender que em meio às adversidades, Paulo e Silas mostrou para aqueles homens, aqueles carcereiros, eles estavam ali deitados, desanimados por estarem presos, mas Paulo e Silas estavam ali clamando ali na prisão, clamando para o mover do Senhor, clamando para que a manifestação de Deus viesse naquele lugar. E a manifestação de Deus veio naquele lugar. Quantas vezes nós estamos passando por tribulações na nossa casa, na nossa vida, e nós muitas das vezes nos encontramos desanimados, tristes, muitas das vezes deitados e cabisbaixo, enquanto nós poderíamos estar fazendo como Paulo e Silas fez. Nós deveríamos estar clamando ao Senhor. Creio eu que todos os irmãos que vivem na fé e confiam no Senhor Jesus Cristo já passou por isso, de você estar triste, não estar resolvendo um problema, você está preocupado com problemas para você resolver. E quando você começa a clamar ao Senhor, clamar ao Senhor, clamar ao Senhor, você aquieta o seu coração, descansa em Deus e o problema é resolvido. Nós temos que entender que hoje nós temos um intermediador, Jesus. Jesus, eu clamo a Ti nesse momento, eu clamo a Ti que você venha me ajudar, venha fazer maravilhas na minha vida, venha mudar a minha história, venha mudar a minha trajetória, porque na força do meu braço eu não vou conseguir. Na força do meu braço, na força do nosso braço nós não conseguimos nada, mas quando nós clamamos a Deus, o Senhor nos responde, Ele está de braços abertos para nos receber. Uma oportunidade que eu estava tendo há poucos dias atrás, conversando com uma pessoa, e eu falei com ele assim: Deus nunca vai olhar o seu pecado. Se você estiver disposto a mudar a sua vida, o seu pecado vai ser jogado simplesmente no mar do esquecimento. E você vai viver uma nova vida em Cristo Jesus. Não importa o que aqueles carcereiros eram, aquelas pessoas ali que estavam presas naquele momento, elas poderiam ter cometido crimes horríveis, ter feito coisas que aos nossos olhos é imperdoáveis, mas o Senhor perdoa elas. Elas falaram ali com Paulo e Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para viver uma vida com o Senhor? O que eu devo fazer para servir Deus de todo o coração e mudar a minha vida e ter essa fé que vocês têm? E Paulo e Silas falaram: basta vocês crerem e confessar o Senhor Jesus, e vocês e a sua casa serão salvos. A partir daquele momento, aqueles homens mudaram a história deles. A partir daquele momento,
e eles mudaram verdadeiramente a história deles. Nós temos que entender, como os cristãos, nós somos o sal dessa terra. Vai chegar momentos da nossa vida, como eu falei, que nós vamos chegar em lugar e as pessoas vão falar com a gente: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para mudar a minha vida? E nós devemos ter fé, nós devemos estar com o coração cheio de Deus, nós devemos buscar o Senhor todos os dias da nossa vida e alimentar o nosso espírito. Nós devemos a todos os dias da nossa vida alimentar o nosso espírito, alimentar, porque se a gente parar, a gente vai ser fraco. Se a gente parar, nós vamos ser fracos. Nós vamos buscar o Senhor de todo o coração, amém? Está escrito assim: Paulo e Silas foram arrastados, açoitados, sofreram acusações, foram jogados em uma prisão. Tudo de forma arbitrária e injusta. Às vezes vão acontecer coisas injustas na nossa vida. Nós devemos saber que esse mundo jaz do maligno. As pessoas de alguma forma elas vão querer apontar, elas vão saber que nós somos árvores que dão fruto, nós somos pessoas que estamos em posição de honra. Nós não devemos deixar a soberba subir, mas a falta de humildade subir. Mas nós temos que saber que nós somos pessoas que estamos em posição de honra. Por que nós estamos em posição de honra, Guilherme? Porque nós somos servos e servas de Deus. Nós estamos aqui como sal da terra. Nós somos luz. Aonde que nós chegamos, as pessoas olham um brilho diferente. Há muitas pessoas que chegam no lugar que já vivenciou isso, e uma pessoa chega perto dela e fala: você é cristã? Você fala assim: sou, por quê? E a pessoa fala: não, porque eu vi um brilho diferente em você, e começa a desabafar a vida dela com você, buscando conselho com você, porque nós somos sim o sal da terra, e o Senhor ele nos coloca numa posição de honra. Todos nós que estamos aqui devemos saber que nós somos referência. Você que está na sua casa e serve Deus de todo o seu coração, você é uma referência do Senhor. Então você deve viver uma vida justa, você não deve desviar nem para a direita nem para a esquerda. A partir do momento que você olhar para o lado, você se perdeu. A partir do momento que você começar a se moldar as coisas do mundo, você se perdeu. Você deve saber chegar e você deve saber sair. Se eu, Guilherme, chegar na roda dos meus amigos, que eu cresci e fui criado com eles, se eu chegar lá e eles estiverem conversando nos assuntos que eles conversam e eu entrar no assunto, eu caí. Davi, no momento em que ele caiu, foi o momento que ele olhou para Betseba. Quando ele olhou para Betseba, ele pecou. Não foi quando ele deitou na cama com ela. O pecado ele começa quando você começa a olhar, quando você começa a falar, quando você começa a desejar. Aí você pecou, aí você caiu, aí você está caído. Aí você está verdadeiramente caído no laço do passarinheiro. Nós devemos vigiar e orar. Nós devemos buscar a Deus de todo o coração. Amém? E diante disso, eu gostaria de fazer as perguntas aos irmãos. Amém? O nosso cameraman, top, viu, gente? O nosso cameraman hoje é um cameraman especial. Então você que está aí na sua casa aí, se você quiser conhecer o nosso cameraman, você pode vir na cela, viu? Toda quinta-feira, 8 horas da noite. Eu vou estar fazendo uma pergunta agora à irmã Bel, amém? Bel, você consegue enxergar o propósito de Deus por trás das lutas e das suas adversidades? A paz do Senhor, boa noite. Amém. Olha, Guilherme, não é fácil. Diante das lutas, se a gente falar que é fácil enxergar o propósito de Deus, é difícil. Porque a dor, ela segue a gente. Né? A dor, ela tampa muitas vezes a nossa visão humana, né? E isso é normal. Mas eu estava até lendo, né? E achei muito interessante esse estudo e falei: nossa, o estudo hoje é muito profundo, né? São coisas que nós vivemos no nosso dia a dia e que todas as pessoas passam por isso. E é por isso que a gente tem que ter o discernimento sempre de estar na presença de Deus e de ter certeza que o caminho que a gente está, igual eu falei, a gente tem que ter certeza nesse propósito que a gente está em direção a Cristo. Né? Porque quando a gente tem um propósito que está em direção a Cristo, uma das coisas que a gente tem é paz, que é paz em Cristo. Né? Que as lutas e adversidades virão, mas se a gente tem paz, é porque a gente sabe que o propósito de Deus, a gente está no caminho de Deus, que é uma das primeiras coisas. Né? E já as outras coisas que tem que ser essencial, que é a oração, que é a busca da palavra, que é verdadeiramente olhar para o alto. Porque as dores virão, nós somos humanos, nós somos consequentes a essa dor, a essa ansiedade, a esses problemas que nós temos, né?
Davi mesmo, no Salmo 42:5, ele, no momento de angústia, ele fala, né? Porque estás abatida, minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. Então, Davi, ele se jogava nesses momentos de adversidades do coração dele. Paulo e Silas, a gente vê que ele orou, ele precisou passar por um processo doloroso. A gente sabe que o ministério de Paulo e Silas era de evangelismo, era de salvar pessoas, era de levar o nome de Jesus. E olha o processo que eles tiveram que passar para ter não só um carcereiro, mas uma família salva. Às vezes a gente precisa ter processos e passar por processos dolorosos para ter sonhos realizados, para cumprir o ID do Senhor, né? E isso dói, mas a gente tem que entender que no meio desse processo nós também estamos sendo curados, nós também estamos sendo restaurados, nós também estamos aprendendo e vencendo um pouquinho, sempre mais, para chegar no propósito. Se não fosse assim, Paulo e Silas jamais veriam aquela família salva, jamais teriam aquela família para Jesus. E assim é a nossa vida também, que possamos ter o coração de Paulo e Silas, de Davi também, mas sempre buscar na oração, na fé, pedindo ao Senhor paz e que realmente nosso coração esteja direcionado ao caminho de Jesus. Amém, glória a Deus. É isso, né? Você consegue enxergar o propósito de Deus por trás das lutas e das adversidades. Realmente, como a Abel falou, a gente sabe que quando vem as lutas, bate o desespero e nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos entregar o nosso melhor ao Senhor. Amém? Você que está aí na sua casa, antes de perguntar para a próxima irmã que está aqui, você que está na sua casa, eu também vou te fazer a pergunta. Você responde para você, no seu coração. Se você quiser, você escreve aí. Você consegue enxergar o propósito de Deus por trás das lutas e das suas adversidades? Eu sei que é difícil, é doloroso a gente pensar isso, mas é um momento de nós crescermos e rompermos em fé. Amém? O nosso cameraman, ele vai estar filmando a irmã Ilma, em nome de Jesus. Irmã Ilma, paz do Senhor, boa noite. Você consegue enxergar o propósito de Deus por trás das lutas e das suas adversidades? Boa noite, igreja. Boa noite, pessoal que está em casa. Deus abençoe. A gente consegue sim, né? Porque a gente sabe que quanto maior a luta, né, mais a gente vai aprender de Deus, né? E luta é comum a todos os seres humanos, né? Todos nós passamos por dificuldade, né? Nós temos um corinho, né, que é até do livro do profeta Jeremias, que fala: eu quero ser, Senhor amado, como barro nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. E nós temos a necessidade de passar realmente por esse processo, né, de deixar o Senhor tratar conosco, para que nós possamos realmente abrir mão, às vezes, da nossa velha visão e ser transformado no dia a dia, né? Então, as dificuldades, as provações, elas vêm realmente para nos moldar, para que cada dia a gente possa ser mais parecido com Cristo. E a gente tem que estar alegre, sim, né? Porque a gente tem certeza que nesse período a gente está enxergando o Senhor, a gente está aprendendo a enxergar o Senhor, né? Com uma visão mais ampla, né? Vendo o agir e o mover dele em nós. E é o momento que a gente tem a certeza que a gente não tem outro lugar para a gente estar a não ser na presença do Senhor. Com luta, com alegria, né? Em todos os momentos, o melhor lugar para nós é no centro da vontade de Deus. Amém, glória a Deus. É importante, né, a gente fazer esses comentários por causa uma clareza também, né, do que a gente pensamos, do que a gente entendemos sobre isso. Mas uma coisa é certeza, que em meio às adversidades, em meio às atribulações, nós temos que descansar em Deus mesmo, porque na força do nosso braço a gente se desespera. Sem Deus nós nada somos, amém? Eu vou estar pedindo ao nosso cameraman para filmar o nosso irmão Reginaldo.
motorista top. Reginaldo, a paz do Senhor, amém? Amém. A paz do Senhor, amém? Amém. O microfone perto da mão. Amém. Reginaldo, você consegue enxergar o propósito de Deus por trás das lutas e das adversidades da sua vida? Olha, a gente consegue, só que tem hora que é bem difícil, porque tem hora que a alma parece que vai fugir do corpo, que a pessoa fica numa situação bem complicada. Mas aí é onde que a pessoa tem que ter fé em Deus, para que Deus possa fazer a obra na vida dele e dar uma viravolta. Porque que nem essas pessoas, o Abraão, José, esses outros mais do passado, todos nasceram pela fé, né? Então a fé não é uma coisa do passado. A fé é uma coisa atual do nosso dia a dia. Então nós devemos ter fé, buscar Deus de todo o coração, que Ele é poderoso para fazer uma viravolta na nossa vida e as coisas mudar e ficar tudo bem. Amém. É isso. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode me filmar aqui. Lá em Coríntios 12:10 fala assim: é por isso que eu sinto prazer nas fraquezas, nas tribulações, né? Nas adversidades, é porque quando eu estou fraco é aí que eu sou forte, né? E respondendo essa pergunta, você consegue enxergar o propósito de Deus por trás das lutas e das adversidades? Eu não conseguia não, viu? Minha pura verdade é que eu não conseguia. Tem aproximadamente 2 anos que eu estou aqui na igreja, né? E quando eu entrei para cá, eu não conseguia de forma nenhuma enxergar os propósitos de Deus nas minhas tribulações, porque foi um processo de libertação doloroso. Então, quando eu estava sentado orando ao Senhor, passando pela tribulação, passando pela angústia, eu pensava assim: meu Deus, será que vai terminar? Parecia que nunca iria terminar. Um dia parecia 100 dias vivido na terra. E eu falava: Senhor, será que vai terminar? Chorava, ficava triste, porque eu não entendi o propósito de Deus. Quando você entende verdadeiramente o propósito de Deus na sua vida, você fica feliz, porque você fala: é necessário passar esse tempo mesmo. E eu não entendi, eu falava: Deus, por quê? Será que eu fiz tanta coisa errada assim para estar vivendo isso hoje? O que eu fiz para merecer? E a gente fica já se lamentando. Senhor, me livre desse mal, disso que eu estou passando. E para a honra e glória de Deus, Deus me revelou no monte, né? Que a vida cristã é feita de etapas, né? E as etapas elas têm que ser passadas. Se você pular etapas, você não vai ser um cristão forte. Jesus, ele sendo o próprio Deus, ele teve um tempo de maturação na terra. Ele veio, cresceu, era um menino desde novo, sábio, inteligente, que ensinava aos mestres ali na sinagoga. E ele foi carpinteiro, e foi um simples carpinteiro, né? Fazia os móveis ali. E com 30 anos ele começou o ministério dele. Então a vida cristã é feita de etapas. Davi, quando ele foi ungido rei na casa dele, ele não virou rei naquele momento. Ele foi ungido rei naquele momento, mas ele não virou rei de Israel naquele momento. Ele sabia que naquele tempo tinha Saul, e ele respeitava Saul. E nós temos que entender que a vida cristã é etapas. Vai chegar um momento certo de tudo na nossa vida. Vai chegar um momento certo de nós crescermos, vai chegar um momento de nós termos o que a gente sonhou, mas tudo é etapa. Se a gente quiser pular as etapas da nossa vida, a gente não vai conseguir nada. Nós temos que entender que tudo na nossa vida tem um propósito de Deus. E não adianta eu querer ter uma mansão, não adianta eu querer ser pastor hoje se eu não estiver preparado. O Senhor, Ele sabe do meu coração, Ele sonda o meu coração. O Senhor, Ele sonda o coração de cada um que está aqui. Então, muitas das vezes é o que eu fico falando até com o Diego que está aqui. Diego, muitas das vezes você não pode se jogar incapaz de fazer as coisas. Se Deus ele te deu aquela direção, você é capaz sim de fazer as coisas. Todos nós somos capazes. Eu achei que eu nunca seria capaz de ministrar a célula, eu achei que eu nunca seria capaz de ministrar um culto, e para a honra e glória de Deus, é Deus que faz a obra, porque se for por mim eu não faço.
Eu já falei isso com o pastor, já falei isso com o Diego. Se for por mim, eu não faço. Porque eu era um cara tímido. Mas só que Deus, ele sempre jogou as responsabilidades em cima de mim. Quando eu cheguei lá na Igreja Batista de Nova Esperança, eu era simplesmente um membro ali, né? E de repente eu fui vendo as responsabilidades cair em cima de mim. Eu falei, tá sobrando para mim. Então, se tá sobrando para mim é porque Deus quer que eu faça. E quando eu cheguei aqui, eu e meu irmão Gabriel, que em nome de Jesus vai estar aqui conosco, tem um grande potencial também. E a gente está sempre conversando que Deus dê ele a oportunidade de estar aqui conosco, vivendo o melhor e comendo o melhor dessa terra e vivendo as promessas que Deus tem na vida dele, amém? Eu e ele sempre caminhou lado a lado, né? E a gente falava assim, Gabriel, será que a gente tem essa capacidade? O pastor falou assim, hoje você vai ministrar a célula. E eu até hoje, quando eu me pego conversando com ele, a gente ri, né? Porque é uma responsabilidade de falar da palavra de Deus. Quando a gente tem temor da palavra de Deus, nós sabemos a responsabilidade que é. E ele mesmo no mundo hoje, quando a gente conversa, ele sabe do temor que é, do respeito que é falar da palavra de Deus. Tanto que a gente fica triste, né? Dele ter vindo aqui e falado que queria ir embora. Mas foi uma verdade, foi bem dita por ele quando ele falou com o pastor. Pastor, não adianta nada eu ficar aqui falando da palavra de Deus e viver uma vida desonesta com Deus. Isso vale mais que tudo. Deus, ele, na palavra de Deus fala que as pessoas mornas, ele fica a ponto de vomitar essas pessoas. É sim, não, não. Você não pode servir a Deus e servir ao diabo. Você tem que servir a Deus, você tem que servir a Deus de todo o coração. Se você está com relances de pensamentos de mundo, você tem que decidir se você vai servir a Deus ou não. E muitas das vezes, nós sabemos que as tentações vêm sobre a nossa vida, as adversidades vêm sobre a nossa vida. Quando as adversidades vêm na nossa vida, o que eu mais faço é conversar com Deus, e a primeira coisa é sentar e conversar com o pastor. Pastor, eu estou passando por isso, e eu estou precisando da sua ajuda em oração, você ora para mim, porque não é vergonha nenhuma. Eu, como hoje está na liderança de célula, chegar para o pastor e falar, pastor, eu preciso da sua oração. Porque a vida cristã também é feita de hierarquias. A partir do momento que a gente não entende a hierarquia, a gente se perdeu também, a gente caiu. Se ele é o meu pastor, eu devo respeitar ele, e ele é o meu pastor, e ele zela por mim, ele ora por mim, então ele é a minha autoridade espiritual. Então nós temos que entender que a vida cristã e todas as religiões, elas são feitas de hierarquias, e nós devemos respeitar as hierarquias e clamar ao Senhor e bater sempre no nosso peito. Eu estou morto para o pecado, estou vivo para servir Deus. Nós temos que declarar isso na nossa vida, porque a partir do momento que nós começamos a aceitar o pecado na nossa vida, nós podemos ter certeza que nós caímos. A partir do momento que você começou a praticar coisas erradas e você aceitou aquilo como pecadinho, como o pastor está sempre falando de estimação, a gente caiu. Então nós devemos ser inconformados com esse mundo. Como Paulo mesmo falou, não vos conformeis com esse mundo. Nós não devemos nos conformar com esse mundo. Nós não devemos achar certo uma pessoa fumar um cigarro. Eu já vi muitas pessoas cristãs achar certo a pessoa tomar um vinho. Eu já vi muitas pessoas cristãs achar certo a pessoa fumar um cigarro. Eu já vi muitas pessoas cristãs achar certo a pessoa usar droga. Tem pessoas dentro de igreja que acham certo as pessoas fazerem isso. Mas Paulo, ele deixou claro para a gente, não vos conformei com esse mundo. Nós não devemos vos conformar com coisa errada alguma. Hoje eu ouvi uma coisa que foi dita para mim, e que a pessoa chegou em mim e falou a coisa, falou sobre o assunto e falou assim, mas não chega na pessoa e fala com ela que eu te falei isso, porque a pessoa falou para eu não te contar. A pessoa, ela falou o segredo para a pessoa e falou para aquela pessoa não me contar, e a pessoa chegou em mim e contou, e de alguma forma, por que a pessoa não me contou o segredo? Porque ela sabia que eu não ia conformar com o pecado dela.
Ela sabia que eu não ia aceitar o pecado dela. E eu não vou aceitar o pecado de ninguém. Eu não vou conformar com esse mundo. Eu não vou aceitar. Eu quero estar lado a lado com as pessoas que me fazem bem. Eu quero de alguma forma ir conversar com os meus amigos e trazer eles para a presença de Deus. Muitas das vezes nós devemos saber aonde que a gente vai chegar também. Foi como o pastor está sempre falando com a gente, cuidado com as más companhias. Nós devemos saber que as más companhias elas corrompem os bons costumes. Então nós devemos chegar, nós devemos cumprimentar, nós devemos conversar assim. Não sei nem por que eu estou falando isso, que está fora do contexto, mas nós devemos chegar, conversar assim com as pessoas, mas saber chegar e saber sair. Porque nós levamos o nome do Senhor. A partir do momento que você chegar numa roda de escarnecedores e começar a compactuar com eles, no momento de te acusar, eles vão ser o primeiro a te acusar. Foi como o pastor estava falando ontem. Aquele que te leva ao pecado é o primeiro a te denegrir, é o primeiro a te expor. Então, muitas pessoas que você acha que é seu amigo, sua amiga, é o primeiro a chegar no ouvido das pessoas e falar sobre o seu pecado, é o primeiro a chegar às pessoas ali e te expor. Então, nós devemos buscar o Senhor de todo o coração e servir somente Ele. Nós devemos ser fortes e corajosos em nome de Jesus. Amém? Está escrito assim: mais tarde da noite, eles se encontravam cantando louvores e fazendo orações a Deus. Havia neles a convicção de que Deus era com eles e que o tempo todo estavam cumprindo a vontade do Senhor. Quando estamos caminhando com Deus, os sofrimentos não nos abalam tão fortemente, a ponto de nos tirar a paz que vem de Cristo, o nosso Salvador. Quando nós estamos com o Senhor nos fortalece. O Senhor fortalece o nosso coração. O Senhor ele fortalece a nossa força. Porque se nós formos olhar pela nossa força, a gente não conseguiríamos. Muitas das vezes a tribulação vem tão forte, a provação vem tão forte na nossa vida que nós queremos desanimar. Mas nós não devemos desanimar. Nós temos que crer que o Senhor vai mudar e reverter a situação. O Senhor pode reverter qualquer situação na hora que Ele quiser. Nada está perdido. Nós devemos simplesmente buscar o Senhor de todo o nosso coração. Amém? A conclusão do estudo de hoje ainda que venhamos passar por lutas e adversidades, dores e perdas, é necessário que a nossa fé no nosso Salvador permaneça inabalável, na certeza de que Ele quem cuida de nós e que nada pode nos afastar dele e do seu fiel amor. Eles falam que a dor mais forte aqui nessa terra é quando você se perde uma mãe, né? Tem pessoas aqui que já perderam a mãe, né? E quando perderam a mãe ficaram muito tristes. Mas só que quando eles renovaram a força dele no Senhor, eles continuaram e prosseguiram. Então nós temos que entender que não importa a dor, não importa as circunstâncias, nós temos que seguir fortes. Nós temos que seguir confiando no Senhor de todo o nosso coração. Há dores na nossa vida que realmente elas são duras. São perdas irreparáveis, né, como as pessoas falam. Mas só que nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos crer que o Senhor ele vai fazer infinitamente mais na nossa vida. O pastor está sempre ministrando aqui no altar que ele perdeu a mãe dele tem 3 anos. Mas só que ele não sente falta dela. Lógico que vem a saudade. Muitas das vezes as pessoas falam assim, mas ele é filho dela, ele não sente falta? Sente sim, sente saudade. A saudade da comidinha da mãe, disso, do amor, mas não sente aquele peso no coração de eu perdi minha mãe. Quando nós estamos com o Senhor ele supre todas as nossas necessidades. E quando o Senhor sabe que nós estamos tristes, que nós vamos chorar, o Senhor vem e nos consola. Ele é o nosso ombro amigo, Ele é o nosso Pai, em que nós podemos confiar em todo momento da nossa vida. Amém? Então, independente das dores, independente das perdas, creia em Deus, siga a sua vida, mude a sua história. Você tem um caminho longo pela frente, um caminho maravilhoso a ser trilhado. Não deixe que as coisas passadas te prendam a você, que você venha mudar a sua história em nome de Jesus. Amém? O objetivo da célula de hoje é o seguinte: constantemente enfrentamos situações difíceis e nem sempre conseguimos ver a mão de Deus agindo em todas as circunstâncias, mas somos desafiados a aquietar o nosso coração e crer que Ele está no controle de tudo e que aconteça o que acontecer,
o Senhor não nos desamparará. É preciso ver com os olhos da fé. É preciso ter fé. É preciso crer. Fé é uma palavra pequena, mas uma palavra tão grande, né? Fé, nós precisamos ter fé que as coisas vão melhorar. Nós precisamos ter fé que as coisas vão melhorar na nossa família, na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, em tudo da nossa vida. Nós devemos ter fé que vai melhorar. E a partir do momento que nós temos fé em Deus e depositamos toda a nossa confiança em Deus, Ele não vai nos desamparar. O Senhor nunca vai desamparar. Porque na palavra dele fala: eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência perecer. Se nós começamos a viver uma vida justa com o Senhor, buscar o Senhor incessantemente, o Senhor nunca vai nos deixar desamparados. O Senhor vai sempre nos colocar numa posição de honra. Basta, nos momentos de decisões da nossa vida, nós escolhermos o certo. A todo momento da nossa vida, Satanás está colocando uma bandeja. O que você vai escolher, o certo ou o errado? Nós devemos escolher o certo. Nós devemos viver uma vida honesta e justa com o Senhor. Amém? A aplicação dessa semana é a seguinte: ore todos os dias para que a convicção do amor e cuidado de Deus sempre esteja presente em você. Leia a palavra de Deus e se fortaleça nas promessas que Ele tem para seus filhos. Não se prive da comunhão dos irmãos, pois ela fortalece a nossa fé. Amém? Falando sobre essa aplicação um pouco, todas as vezes que nós afastamos da igreja, que nós afastamos dos irmãos, é um sinal de alerta para todos nós. Nós devemos estar sempre em comunhão uns com os outros. Nós devemos ser como a brasa, né? Um está ali com o outro, e na hora que um está se apagando, acende ali e fala: vamos ficar firmes, vamos ficar fortes. E é isso que é o mais importante. Nós sempre estarmos em comunhão uns com os outros. O inimigo a todo momento ele vai querer colocar no coração de alguns da igreja, de alguns membros, de alguns que estão aqui fora, estão vendo essa live, que eles estão despercebidos, que os irmãos deixaram eles para trás, mas não, os irmãos estão aqui de braços abertos para te receber. A Lagoinha Carmo do Rio Claro está aqui de braços abertos para te receber. Nós temos que entender que a vida cristã não é feita de crentes dodói. Todos nós estamos passando por aflições e dificuldades. Muitas das vezes nós buscamos o pastor e nós não entendemos que muitas das vezes ele passa por aflições e dificuldades na vida dele também. Todos nós que estamos aqui passamos por dificuldades. Então muitas das vezes as pessoas falam: nossa, o Guilherme está isso, o Abel está isso, a irmã está isso. Mas muitas das vezes o que mais nós precisamos é ajudar um ao outro. O que mais nós precisamos é estender a mão para o outro. Porque você está passando por uma dificuldade? Sim, mas todos nós estamos passando por adversidades. É a quarta célula seguida que fala sobre a adversidade. Então todos nós estamos sim passando por adversidades. Deus está querendo falar conosco sobre essa adversidade. Mas a adversidade é uma grande oportunidade para a gente ser forte, para a gente mostrar para Deus que nós temos realmente fé nele. Então que nessa semana nós venhamos orar e buscar o Senhor de todo o nosso coração em nome de Jesus. Amém? Essa foi a célula de hoje. Vendo além das lutas e das adversidades em nome de Jesus. Amém? Convidar todos os irmãos a levantar. Eu vou estar fazendo uma oração para você que está em casa, abençoando essa célula de hoje, que foi muito produtiva, creio eu. Um estudo que não toca somente nas pessoas, toca também em mim, que é muitas coisas que eu preciso de mudar. São coisas que eu preciso de mudar. Eu sou humano, o pastor é humano, todos que estão aqui são humanos. Nós estamos buscando a nossa melhor todos os dias da nossa vida. Então, quando nós ministramos a palavra de Deus, não é para ferir o seu coração, é para você entender que você precisa mudar. Lembre-se, como eu falei, Davi, ele pecou no momento em que ele olhou para Betseba. Tira os olhos de coisas que você não deve olhar. Mude a sua história em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento eu venho orar por cada irmão que está vendo essa live em nome de Jesus. Eu quero orar por cada irmão que está aqui nessa noite em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar eles com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Que eles possam, em nome de Jesus, estar nos acompanhando no culto de domingo, no culto de quarta, no culto de quinta-feira, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a vida deles infinitamente mais, Pai. Que eles possam mudar a história deles realmente. Que
que eles possam servir o Senhor, que eles possam encarar as adversidades da vida, crendo que o Senhor vai mudar a história deles, Pai. As adversidades estão aí, mas nós cremos que o Senhor vai mudar a história de cada um, Pai, em nome de Jesus. Então venha com o teu bálsamo de amor, Pai, refrigera a alma de cada um que está aqui, refrigera a alma de cada irmão que está em casa, Pai, que nós venhamos ter paz no nosso coração, Pai, que nós venhamos te buscar de todo o coração, Pai, que nós venhamos mudar a nossa história e ser bons servos em nome de Jesus. Então essa é a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Que todos possam ter um bom final de semana em nome de Jesus, amém? E aqui, antes de mais nada, de encerrar, culto domingo, viu? 8 horas da manhã, o sorteio também, e o sorteio da sexta. Eu quero que vocês dêem um like lá em nome de Jesus, sigam a nossa página, Lagoinha Carmo, comente lá, para que na hora que der 1000 likes, nós vamos estar fazendo um sorteio. Comenta o seu nome e você vai estar participando desse sorteio. Quem sabe você não seja o ganhador da cesta da Yakult, uma cesta abençoada. E os Yakult tem lactobacilos vivos, é bactéria boa. Então, boa noite em nome de Jesus, amém?